Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez, para adorarmos a Deus, louvarmos ao seu nome, prestarmos um culto à sua glória. Quando eu falo que eu congrego aqui clandestinamente, o pessoal dá risada, mas eu recebi até cartinha aqui hoje, 2. Tá vendo? Eu estou em casa, literalmente. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, versículos 9 e 10. Deus tem uma palavra tremenda aos nossos corações essa noite. Eu quero mais uma vez louvar a Deus por esse dia, agradecer ao pastor Braga, a pastora Guiomar, pastor Marcos, obrigado pela honra, como vocês sempre me recebem aqui. É uma bênção estar com os irmãos mais uma vez. E a palavra que eu tenho para os nossos corações hoje são alguns princípios que a gente vai aprender com a vida de Jabes. Amém, irmãos? Esse texto é extraordinário e tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Acharam? Jabes foi o mais honrado, outras versões colocam mais ilustre, entre os seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Amém. Eu acho que uma das maiores alegrias da vida do crente é quando Deus responde uma oração dele. Não é verdade, irmãos? Porque oração não respondida, até Jesus teve uma. Ele orou, Pai, peço para que todos sejam um. Até hoje a gente sabe que os crentes estão longe de ser um, né? Então Jesus tem uma oração não respondida. Agora é bom quando a gente ora e Deus responde na hora, não é verdade? Esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia. É um texto que tem histórias extraordinárias para a gente aprender, lições, como eu coloquei aqui, princípios que a gente vai aprender. E eu quero rapidamente ir falando com os irmãos. Interessante que Davi, lá no Salmo 37, no versículo 5, ele escreveu assim, ó, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Muita gente fala desse texto, eu já vi esse salmo, esse versículo, como adesivo de carro. Agora, esse versículo pode ser perfeitamente o resumo da história de Jabes. Os maiores princípios de Jabes estão nesse versículo. Entrega e confiança absoluta no Senhor. Se tem um homem na Bíblia que mostra uma postura de entrega e de confiança a Deus, esse homem é Jabes. Se tem um homem na Bíblia que faz uma oração curta e direta, é Jabes. E o melhor de tudo, em nenhum momento você vê na oração de Jabes qualquer sentido de manipulação de Deus. Ele não faz uma oração neopentecostalizada. Ele não faz uma oração na tentativa de colocar um cabresto em Deus, de modo que automaticamente Deus funcione a seu favor. A oração que ele faz é de uma entrega absoluta e radical. E eu acho que o princípio da oração de verdade é esse. Quando a gente ora sabendo com quem está falando. Oração não é um jeito de amolecer o coração de um Deus estranho. Oração também não é uma mágica de uma varinha de condão gospel. Oração é relacionamento, é saber que a gente fala e Ele ouve, e melhor de tudo, às vezes Ele ouve e a gente precisa aprender a ouvir. Falar com Ele, ouvir com Ele, nessa sintonia de ouvir e ouvir. Uma das palavras que Jesus usava muito, verbo, era o verbo ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa sensação de que eu falo e Deus ouve, e que Deus ouvindo também me faz ouvir. É uma sintonia dos ouvidos. Quando a gente entende isso, aí você para entender uma das coisas mais tremendas da vida. Algumas das coisas mais lindas que Deus fala, Ele não grita, não sussurra, Ele faz a gente ouvir no silêncio dEle. Você não vê nesse texto de Jabes como é que Deus agiu, mas você tem uma certeza no final, Deus deu o que Ele pediu. Não tem o modus operandi, mas tem o produto final de tudo isso. É importante entender essas coisas. O que são princípios? Princípios são bases, começos, são raízes profundas, são o chão ideal para se iniciar uma caminhada. É importante isso porque a ausência de princípios pode te deixar vulnerável.
E aí é um problema grave. Sêneca dizia que quem não sabe para onde está navegando, qualquer vento é o vento certo. Sem princípios a gente vai para qualquer lugar. Sem princípios a nossa oração vira uma mercadoria, um balcão mercadológico. Se eu não tiver um princípio, um ideal e uma base, e esses princípios estão na Bíblia, eu faço de tudo para virar alguém que o mundo ache que eu sou, não aquilo que Deus sabe que de fato eu sou. Agora, quando nós temos princípios, quando as raízes estão fundadas na fé, a nossa oração pode nem ter todo um elaborar teológico, mas ela flui da graça de Deus. E tudo que flui da graça de Deus volta para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, a história de Jabes é extraordinária. É um texto pequeno, uma biografia simples, mas uma lição extraordinária. Deus anda com aqueles que são seus. Eu queria muito que isso ficasse na sua cabeça. O texto é simples, a biografia é simples. Numa das menores páginas lidas da Bíblia, numa das sessões menos lidas da Bíblia, num dos textos menos lidos da Bíblia, e ele está entre uma história, como se alguém estivesse assim pensando no que fazer de especial, e surge um homem com quem Deus andava. Olha que coisa tremenda, que a gente vá para casa hoje sendo gente, homens e mulheres com quem Deus anda. Seria o melhor cartão de visita que você pudesse dar. Entregar o cartão para alguém e dizer: eu sou uma mulher com quem Deus anda. Eu sou um homem com quem Deus anda. Eu tenho parceria divina. Nossos passos estão em sintonia. O mundo é nosso jardim. A gente anda junto. Que você saia daqui andando com Deus. É tão interessante isso, andar com Deus. Nós vivemos num mundo de sufocamento. Sufocado com tanta gente, sob o peso enorme de inúmeras cobranças, sentindo todos os dias o gosto amargo das frustrações. É para esse mundo que a história de Jabes ainda faz sentido. No meio de tanta gente, Deus ainda enxerga a gente e para nos ouvir. Uma coisa que eu sempre agradeço a Deus quando eu estou na igreja, é observar às vezes assim, tanta gente aqui hoje, todo mundo orando, e Deus tem lá um seu canal de sintonia pura que consegue ouvir a minha voz. É um milagre. 7 bilhões de pessoas no mundo e os olhos de Deus estão vendo a gente. É um milagre, irmãos. Nós estamos aqui porque esse Deus não se deixa levar pelo sufocamento da massa. Ele não é um Deus que fica contabilizando quanta gente tem aqui. Ele deixou bem claro, se tiver 2 ou 3, mas o objetivo deles for o meu nome, eu estou no meio deles. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está entre nós. Jabes é um homem de princípios. Ele tinha princípios, tinha sonhos, tinha projetos, e tinha Deus. A pergunta é: e nós? Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos projetos, sonhos? Como anda a nossa relação com Deus? Melhor ainda, será que nos seus sonhos tem espaço para Deus? Porque nunca realize sonhos para os quais Deus não foi convidado. Agora, para todo sonho que você sonhar, se Deus estiver nele, você pode avançar. Aí você consegue caminhar. Amém? Queria que você acompanhasse comigo rapidamente. Eu quero mostrar alguns princípios na vida de Jabes que vale a pena para mim e para você. E eu acredito que eles são fundamentais para a nossa história. Primeiro, através de mim, a história da minha família será transformada. Você crê nisso? Queria que você levasse isso como um princípio para a sua vida hoje. Através de mim, a história da minha família será transformada. Você consegue repetir isso? Através de mim, a história da minha família será transformada. Eu acho isso um dos princípios mais extraordinários da vida desse homem. É um homem que aparece em apenas 2 versículos da Bíblia, mas não aparece sozinho. Aparece com a família. Esses dias eu estava olhando a vida de Jó. Para mim, Noé, para mim, foi, pelo menos na minha concepção, um dos maiores missionários que já houve na história mundial. Porque esse homem abre as portas da arca num novo mundo e não perdeu a sua família. Ele conseguiu sair de um mundo destruído, entrou num mundo novo e continuou com a própria família. Isso é missão no mais alto grau. Tomara que a gente saia daqui hoje com esse princípio. Através de mim, a história da minha família vai ser transformada. Que Deus nos livre de sermos o crente chato que acha que Deus vai a todo momento intervir. Que a gente seja um crente lúcido o suficiente para andar na vida de cabeça erguida dizendo: eu sei em quem tenho crido e através de mim Deus vai mudar a história da minha família. Eu e Deus, parceria para mudar a história da nossa casa.
O texto bíblico diz assim, ó, Jabes foi o mais ilustre, nessa tradução que eu li aqui, Jabes foi o mais honrado. A melhor tradução do original seria Jabes foi o mais respeitado da sua família. Tem uma versão que coloca assim, ó, Jabes foi o mais querido entre a sua família, uma versão mais afetuosa. Mas todas essas ideias cabem para esse texto. A ideia do texto é dizer que ele tem uma proeminência na família, dentre os seus irmãos. O que é isso? Respeito e dignidade. Isso são marcas de quem anda com Deus. Olha que coisa tremenda. Para que a minha família seja transformada por mim, através da ação de Deus na minha vida, respeito e dignidade são bases fundamentais. Eu preciso ser alguém que meu filho olhe para mim e queira referência. Olhe para mim e entenda, esse homem é modelo. Eu preciso ser alguém que me levante no meio do caos e o mundo saiba que o que eu prego não é apenas uma palavra de púlpito, mas a vida sendo vivida e trazida para o púlpito. É extremamente fundamental entender isso aqui, ó. O texto que nós lemos, apesar de curto, contém referências à família de Jabes. Seus irmãos e sua mãe aparecem no texto. O que é isso? Jabes não é um herói solitário, ele tem raízes. Se tem uma coisa que é tremenda no andar com Deus, é que ninguém vence sozinho. Fuja de toda pessoa que diz, eu cheguei aqui sozinho. É ingrato e orgulhoso. Sempre tem alguém. Eu queria que por pelo menos um minuto você agradecesse a Deus pelas pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Tem gente que pagou a faculdade para você. Tem gente que de joelhos dobrados orou por você quando você estava no hospital. Tem gente que quando não tinha nada na sua casa te ajudou. Ninguém chegou aqui sozinho. Você está aqui porque Deus tem levantado gente para te ajudar. Gente que tem honrado a sua casa e a sua vida. Princípios de comunhão na unidade da fé. Vocês abençoam o meu ministério e eu a igreja de vocês. Por isso criamos uma relação e uma aliança. Isso é retroalimentação. Ninguém chega sozinho. Tem muitos, escuta isso daqui, ó. Há muitos que quando começam a vencer na vida esquecem suas raízes, abandonam as suas bases, ignoram seus pais, irmãos e amigos, ficam reféns da vitória, ricos, bem-sucedidos, mas amargamente solitários. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, aqui eu estou em casa. Eu prefiro, sinceramente, a solidão de um que venceu, mas venceu feliz, do que aquele indivíduo que se abraça com todo mundo para mostrar que venceu e gera inveja no coração de quem só perde. É muito perigoso isso. Sinceramente, eu vou ser melhor ainda. Eu prefiro, isso é opinião minha, eu prefiro a solidão, o solitário que perdeu, aquele que fracassou e ficou sozinho, do que a solidariedade dos metidos. Porque no pódio só cabe um. É por isso que uma frase antiga dizia assim, ó, quando você vencer, grite baixo a sua vitória, porque a inveja tem sono leve, acorda fácil. Por isso é importante você vencer com gente. Quando você vence com gente do seu lado, não é que você tem plateia, você tem com quem dividir a alegria. Porque tem gente que tem uma vitória meio estranha. Sabe aquela sensação de você levar dias subindo a montanha, e aí quando chega lá em cima não tem ninguém do lado, aí só dá aquela olhada e pensa, fantástico, e agora? Agora volta. Não faz muito sentido, né? A não ser, agora, você já percebeu quando sobe um grupo junto e vai se ajudando, e um cai, o outro levanta, um ajuda, aí quando chegam lá em cima, o que eles fazem? Eles se abraçam, fazem a selfie, e aí voltam contando histórias de quem caiu, de quem sorriu. É ou não é? É muito melhor voltar feliz com histórias e arranhões do que sozinho, sem ter ninguém para agradecer. Os antigos diziam que a solidão tem vantagens. O problema é que você não tem ninguém para contar quais são. Agora divida a sua alegria com quem estiver do seu lado. Glorifica a Deus com gente que tem perto de você. E se você não tem ninguém da sua família aqui, essa aqui agora é a sua família. Somos filhos do mesmo Pai, debaixo da mesma graça e sustentados por Deus. Através de mim, a minha família fará a diferença. Jabes é diferente até nisso. Olha que coisa interessante. A Bíblia não diz que ele foi o único dentre os seus irmãos. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. Significa que outros na família também eram. Até isso Jabes é tremendo. Ele vence, mas a luz que ele projeta não joga sombra sobre ninguém.
É diferente. Olha que interessante. Ele foi o mais ilustre, ou seja, ele não está só, ele não esqueceu as origens. Aplique hoje mesmo esse princípio na sua vida, através de mim, através da minha história. A luz que Deus projetar em mim vai clarear o caminho de quem estiver perto. Eu não sou egoísta para segurar a luz só para mim, até porque se você segurar a luz, ela queima a sua mão. É preciso abrir, quando você abre, ela ilumina quem estiver perto de você. Deus te levantou como farol no oceano dos frustrados, e você precisa levar essa luz para todo mundo. Eu queria que você colocasse isso na sua mente aqui, ó. Eu vou vencer, mas eu vou abençoar a minha casa. Amém? Você confia nisso? Eu vou vencer, mas eu vou honrar os meus pais. Eu vou vencer, mas eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do meu esposo. Eu venço, mas eu não vou abandonar meus filhos. Eu vou vencer, mas eu não vou destruir meu casamento. Eu vou vencer, mas eu não vou sair da minha igreja à procura de qualquer outra aventura gospel. Eu vou vencer, mas eu vou ficar aqui, ó, onde as minhas raízes estão, onde me alimentaram quando eu precisei, onde eu tenho alegria de estar perto de gente que me conhece desde quando eu nasci. Eu fiquei olhando as crianças aqui pensando, uma das coisas que ninguém tira de um pastor é contemplar o ciclo da igreja. Ele sabe quem dessas crianças é filho de alguém que ele já abençoou aqui. Essa história ninguém tira dele. É o homem mais rico desta noite. Porque ele participa das histórias líquidas de todos. Que através de você, a história da sua casa mude a partir de hoje. Se tiver uma guerra lá no seu quintal, que você seja paz. Se a sua família tiver um ciclo de ressentimentos, que você seja a cura para esse veneno. Você seja o homem e a mulher do perdão na sua família hoje. Se na sua casa nada dá certo, a partir de hoje, você vai sair daqui dizendo, através de mim, a graça de Deus vai chegar no quintal da minha família. A graça de Deus vai entrar na minha esposa. A graça de Deus vai entrar no meu filho. A graça de Deus vai reconstruir os caminhos, porque eu entrego todo o caminho ao Senhor, confio nele e Ele fará. Segundo, não importa como foi o começo da minha história, o que importa é como Deus vai escrever o final. Amém? Coloca esse princípio no seu coração da vida de Jabes. Não importa como foi o começo da minha história, importa como Deus vai escrever o final. É isso que é tremendo da vida de Jabes. A Bíblia diz que o nome de Jabes é um lembrete triste do dia que ele nasceu. A mãe dele, aflita com dores de parto, complicação, ela bradou, com dores o dei à luz. A palavra Jabesh, no hebraico, significa pior dor que você sentir. Esse menino sofreria bullying a vida inteira na escola. Imagina você chegar para esse garoto e perguntar, qual é o seu nome? A sua pior dor. Você já afastava uns 2 passos, não é? Já pensou cumprimentar, qual é o seu nome? Eu sou a sua pior dor. Não é psicopata o negócio? Imagina, porque na cultura da época dava-se o nome do filho com relação a tudo que está acontecendo. A mãe está nas complicações monstruosas de parto, dores para todo lado. Ela pega o menino, que é a melhor do parto, a alegria daquele momento, mas ela não consegue porque as dores são intensas demais. Então ela projeta o pior naquele menino, não para que o caminho dele seja ruim, mas apenas para estabelecer a verdade do momento. E Deus só age na verdade. Ela deixa bem claro que a dor trouxe ele à vida. Aí Jabes nasce, se desenvolve e cresce com essa marca, dor. De certa forma, todos nós aqui somos Jabes. Todos nós temos que colocar Jabes entre parênteses no nome. É Alan Jabes Brizotti. Porque todos nós temos dor. Não é à toa que Deus mandou para nós o Consolador, aquele que consola a dor. É fundamental entender que todo mundo aqui está numa dimensão de Jabes. A gente passa por isso a vida toda. Todos temos as nossas dores. O que a gente não pode fazer é transformar as dores em desculpa para não mudar. Tem gente que abraça a dor, vira um masoquista gospel e sai a vida inteira transformando crise em tragédia. Enquanto Deus nos chamou hoje para fazer o contrário, transformar tragédias em triunfo para a honra e glória do Senhor. E dizer que não interessa o começo, mas interessa o Deus que já está lá no final. Os puritanos tinham uma frase que eu amo, eles diziam, confie em Deus e não tenha medo do amanhã, porque Ele já está lá. Ele já está no amanhã, Ele já conhece a nossa vida. Muitos são os que passam metade das suas vidas dizendo o que vão fazer, e a outra metade dando desculpas porque não fizeram nada. Quanta gente faz isso? Metade da vida projetando o que vai fazer, a outra metade pedindo desculpa porque não fez. Quanta gente passa a vida inteira jogando a culpa de tudo e de todos nos processos que aconteceram. Conta-se que um jovem chegou para Platão uma vez e injuriado começou a contar tudo que já havia passado, que havia sofrido. Então Platão olhou para ele e disse, não importa o que fizeram de ti, mas importa o que fizeste do que fizeram de ti. Essa é a diferença.
Quanta gente passa a vida toda reclamando de tudo. Eu dei errado porque a minha família deu errado. Eu não estou numa igreja boa porque meu pastor não é bom. Porque isso não... Todo mundo entra no radar da suspeita. Eu acho tremendo de Jabes de pegar e dizer, quer saber? Eu só tenho dor no nome, então só tenho que ir para um lugar. Para Ele, porque Ele é o único capaz de arrancar a dor do peito. Então é para Ele que eu clamo, é a Ele que eu oro, é a Ele que eu busco, porque eu sei que o começo pode ser terrível, mas o final ainda não está pronto. Deus vai trabalhar em mim, e à medida que Ele vai trabalhando em mim, eu vou chegar. A lista das coisas que nos machuca é bem extensa. Eu fiz uma listinha rapidinha pensando nisso, pensando nessa dimensão de Jabes da gente, de quanta dor a gente carrega. Tem pais machucados pelos filhos. Essa coisa de pais machucados pelos filhos vem lá da Bíblia. Você vai ver que o filho pródigo machuca o coração do pai e depois sai de casa. Tem pais machucados pelos filhos. Tem filhos machucados pelos pais. Existem maridos destruídos por suas esposas e esposas destroçadas por maridos insensíveis. Existem subprodutos de gente dentro de igrejas hoje. Existem igrejas que são como UTIs espirituais para gente moribundo. Tem lugares onde você vai que os púlpitos são miseravelmente frágeis. E as pessoas andam para todo lado à procura de quinquilharias divinas, de alguma coisinha, uma centelha gospel. Tem tanta gente que não lembra qual foi a última vez que entrou na igreja e sentiu o coração derramar. E aí a nossa tendência é dizer, porque muita coisa aconteceu, é porque você não sabe o que eu estou passando. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido com a vida, é que eu não posso julgar a dor de ninguém. Shakespeare dizia que você zomba da cicatriz aquele que nunca passou pela dor. Eu não faço ideia do que você esteja passando, nem você a mim. Eu posso aqui hoje ser um perfeito ator, tá com o microfone na mão, terno e gravata, mas profundamente destroçado. É a graça de Deus que faz a gente ficar em pé aqui. Não fosse pela graça de Deus, nenhum de nós estaria sequer vivo. Se nós estamos aqui hoje, é porque ainda não é o final. Deus ainda tem coisas grandes para realizar. Portanto, o começo não determina a ação de Deus na vida da gente. Há muita gente que carrega as terríveis marcas da traição. As marcas angustiantes de segredos bem guardados, como um aborto que ninguém sabe, ou como um abuso sexual, ou um acidente na família, erros cometidos no passado, falta de perdão, a lista é enorme. E ela não para nunca, à medida que as gerações vão crescendo, os problemas vão crescendo. Aí Jabes nos ensina uma lição preciosa. Não importa como foi o começo da minha história, os erros que eu tive, as dores que passei, se eu estiver em Cristo, o final disso vai ser glorioso, porque o começo da história de Jesus é cruz, mas o final é túmulo aberto. Para Ele todo recomeço é possível. Em Cristo todo recomeço é possível. Esses dias eu vi uma coisa na Bíblia, um detalhe na Bíblia que me tirou do chão. Olha que coisa fantástica. Deus chega para Israel, quando Israel está para sair do Egito. Deus chega para Israel e diz assim, ó, este mês, olha para mim, para você entender. O povo de Israel, escravo no Egito, Deus fala que o povo vai sair, manda preparar a Páscoa, passa o sangue nos umbrais da porta, a tensão é imensa, todo mundo sabe que algo estranho vai acontecer, aí Deus avisa. Este mês, para vocês, será o primeiro mês dos anos. Gente, que coisa magistral. Olha o que Deus está dizendo. Quando eu tirar vocês daqui, zerem o calendário. Vai começar tudo de novo. E eu estou no começo. Agora eu estou no começo. Agora vai começar certo. Agora vai começar de novo. Não vai ser fácil. Deserto e morte. Mas eu estou no começo. E se eu estiver no começo, vocês vão chegar no final. Você pode chegar no final. Eu queria dizer uma coisa aqui hoje, de todo o coração, para libertar você. Olhe para mim. Deus não te trata pelo seu pecado. É liberdade da graça isso. Um dia pegaram uma mulher no flagrante ato de adultério e levaram para Jesus. O que Jesus fez? Mandou ela de volta para casa. Um gadareno completamente possuído, ele elimina os demônios do gadareno, o que faz? Manda voltar para casa. Uma mulher suja, sangrando, toca em Jesus, o que ele faz? Manda ela de volta para casa. Jesus não te trata de acordo com o seu pecado. A igreja faz isso. Jesus te liberta. Eu queria dizer isso com toda a força do meu coração para o seu coração essa noite. Não importa qual pecado você cometeu. Se você está aqui essa noite, Jesus sabia do seu coração e trouxe você aqui para dizer para você, eu amo você e eu liberto você dos pesos, das culpas, das mochilas pesadas, das bagagens que você não precisa carregar.
Você está livre aqui hoje e pode voltar para casa feliz. Vai para casa de cabeça erguida. Levante-se e ande em paz. Jesus já está trabalhando na história da sua vida. Através do sangue Ele pode fazer isso. Hoje Deus pode transformar memórias amargas em lembranças doces de reconstrução. Como é complicado andar com memórias amargas. Elas fazem um teatro na mente todos os dias, de modo que você não consegue se libertar. Se você ler o Salmo 51, que Davi escreve depois que ele pecou com Batseba, ele diz assim, ó: enquanto eu não confessei, meu pecado vinha todos os dias na minha frente. O texto é como se dissesse assim, ó: toda hora o pecado aparecia diante de mim e me dizia, você fez isso. Conta-se que Lutero um dia teve uma visão de uma espécie de demônio, e o demônio com um monte de papel na mão, com os pecados que Lutero cometeu desde o primeiro dia que nasceu, e ele sabia que os pecados eram dele. Então o demônio com uma espécie de caneta marcava e dizia para ele assim, Lutero, você fez isso? E ele olhava no papel, sabia que era ele, e tinha que vergonhosamente admitir para Satanás, eu fiz. Então ele marcava e dava uma gargalhada sinistra. Depois ele ia para o segundo e dizia, você fez isso? Ele disse, fiz, e ele marcava e sorria sarcasticamente, e Lutero escreve, eu fiquei nessa tortura espiritual de manhã até meio-dia, até que o Espírito me fez lembrar de algo. E quando Satanás chega no último pecado, e olha para mim, cheio de ira, e diz, fez isso? Ele responde, fiz, mas pegue a mesma caneta, com que você veio marcando um por um desses pecados, passe um risco de fora a fora, e escreva se tiver coragem, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado, eu estou livre de todo o pecado, a graça me alcançou, a graça te alcançou. Terceiro princípio que eu aplico da vida de Jabes para nós, guarde isso no seu coração, ó, mesmo que eu esteja rodeado de gente por todos os lados, Deus consegue me ouvir. Coloca isso no seu coração. Ainda que você esteja rodeado de gente por todos os lados, Deus consegue te ouvir. Imagine que você esteja em pleno Maracanã, lotado, Deus consegue te ouvir. Melhor, não precisa falar, Ele lê pensamentos e decifra lágrimas. Ana chega na igreja, começa a chorar, murmura, faz uma coisa estranha que não tem nenhum jeito, é um som esquisito. Nem o pastor dela entendeu, achou que ela estava bêbada. Sabe o que Deus deu para ela? Um menino chamado Samuel. Sabe o que significa Shemuel? Ele ouviu. Ouviu o quê? Se ela não disse nada, ele entendeu. Como é bonito saber que Deus ouve gemidos, interpreta lágrimas e sabe quando a gente não tem coragem de juntar palavras. Ele junta pela gente e Ele diz para você, eu sei o que você tem passado. Você pode gritar em silêncio que eu sei quem é. Não interessa quanta gente tem perto de você, interessa que Deus te ouve. Olha que coisa tremenda, ó. O texto bíblico diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Eu acho tão tremenda essa frase, Jabes orou ao Deus de Israel. Olhe para mim, sabe o que o texto está dizendo? Que Israel, toda vez que aparece no Antigo Testamento, Israel é lembrança de que antes ele era Jacó, porque quando a coisa está ruim com Israel, a nação, Deus avisa, ó Jacó, pode olhar. Olha que tremendo, Jabes está dizendo assim, ó, eu sei com quem eu estou falando, eu orei a um Deus que foi capaz de transformar um homem estranho, cheio de problema, num vale qualquer, num príncipe de Deus. Se ele fez aquilo com Jacó, pode fazer comigo. Olha que tremendo, eu orei a um Deus que tem história. Você não está orando para um Deus criado, um ídolo da mente, projeção mental filosófica. Você está orando para um Deus que tem história, faz história, refaz histórias e está aqui hoje para reconstruir o jeito da gente andar. Olha que coisa tremenda, Israel nada mais é do que o Jacó transformado, Jacó depois do val do Jaboque, Jacó depois do encontro com Deus. Interessante que o nome de Jabes aqui no texto que nós lemos, ele aparece nessa parte da Bíblia que ninguém gosta muito de ler. Você conhece alguém na igreja que gosta de ler genealogia? Pois o nome de Jabes aparece lá nesse texto, onde ninguém gosta de ler. Mais de 40 nomes cercam o nome de Jabes. A pequena história dele já aponta para uma grande verdade. Jabes é uma história, mas uma história de oração. Escuta uma coisa aqui, ó. Imagina o cronista da época escrevendo, fulano gerou fulano, ponto. E que gerou mais fulano, ponto. Se eu ficar um minuto aqui, você boceja, não é? De repente ele para e diz assim, ó, mas existia um Jabes. E esse aí eu não vou conseguir manter o ritmo monótono. Esse eu vou ter que falar alguma coisa a mais.
Eu acho tão tremendo que as pessoas, os personagens da Bíblia, que a gente respira na linha, são aqueles que a gente não dá nada. Você vai na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, vai lendo os nomes, é harmonia pura, um monte de gente, gente com problema, gente com crise, tudo é uma aventura. De repente você é obrigado a ler o nome de José, que ninguém sabe quase nada de José, ninguém dá muito cartaz para José. José é considerado por algumas teologias uma espécie de marido de uma mulher que não é esposa. É estranho, ele passa a vida toda entre nomes. Só que vai chegar um dia no céu, que eu tenho certeza, que Jesus se levantará, olhará para todos nós na história, lá na glória, entre os grandes, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, e ele vai ter que dizer assim, ó, tem um aqui, que eu posso chamar de pai, José. Esse eu chamo de pai. Tomara que Deus hoje faça uma vírgula no meio de tanta gente importante e te lembre que você também é. Você também tem um nome para Deus. Você também tem uma história para Deus. É injusto se comparar. Tem gente que sofre de uma doença chamada comparacite, o mal da comparação. Se eu for me comparar, sempre tem alguém melhor do que eu. Sempre tem alguém que canta melhor, prega melhor, é mais bonito, é mais inteligente. Sempre tem alguém. E a tendência disso é gerar na gente uma paranoia da comparação, de modo que a gente nunca se iguala com ninguém. Porque uma pessoa é muito para mais ou muito para menos. Quer ver só? Minha mãe ganhou um joguinho, eu sei que algumas irmãs aqui têm. Minha mãe ganhou um joguinho, que é uma espécie de cafeteira, assim, toda de porcelana, e vem com 6 xícarazinhas, com um pires e um versículozinho, um negocinho bonitinho, de tomar café da manhã. Ela não usa nunca. O negócio fica guardado o tempo todo como uma espécie de objeto de diferenciação. Deixa eu ver se eu me fiz entender. Por exemplo, chega alguém na casa da minha mãe, ela dá aquela olhada assim e pensa, não vale o café. Ou então pensa assim, é muita coisa essa pessoa para... Aquele negócio nunca é usado. E ele fica lá bonito, extraordinário, mas guardado. Aí um dia eu brinquei com a minha mãe e falei, mãe, eu quero que a senhora um dia, um domingo de manhã, a senhora bota um espelho na frente da senhora, pega aqueles negocinhos, bota lá em cima e toma café com a senhora mesmo, que a senhora é a mais importante da família. Ninguém chegaria ao mundo sem a senhora. A senhora é a estação onde a gente desembarcou. Quem é mais importante do que a senhora aqui? Ninguém, então aquele negócio é para a senhora. Pode sentar aí e tomar café em paz. Não precisa de ninguém para igualar isso, porque ninguém aqui é maior do que a senhora. A senhora é a rainha desse quintal todo aqui, ó. Queria que você que é casado aqui hoje, fosse para casa agradecendo a Deus pela sua esposa, que faz comida para você todos os dias, você às vezes nem agradece muito. Porque nós vivemos numa geração que nos treina para a hipocrisia. Nós somos PhDs em hipocrisia. A gente veste as nossas melhores roupas para quem é de fora e reclama da gente. Fala lá, o cara é brega. A gente faz as melhores comidas, convida quem é de fora e o cara sai reclamando do tempero da gente. A gente bota os melhores perfumes para quem é de fora e sai com dor de cabeça pelo cheiro da gente. Agora tenta inverter. Faz o melhor para quem está com você todos os dias, que suporta seu mau humor, sua miséria todos os dias. Agradeça a Deus pelas pessoas que te suportam. No comum. Jabes é um protesto ao desânimo. Eu acho fantástico isso em Jabes. Ele é um protesto ao desânimo. Ele ousou orar ao Deus que transforma Jacó em Israel. Ele orou ao Deus que vê pérolas no lixo, que vê sucesso no fracasso, herói em gente anônima. Olha que tremendo. Jabes fez uma leitura de Deus antes de orar. Ele está dizendo, eu posso orar para esse Deus, porque esse Deus enfia a mão no lixo e me tira como joia. Esse Deus olha para mim como não sou nada, mas enxergando alguma coisa. Se ele viu um Israel num Jacó, ele vai me olhar, ele vai me entender, ele vai andar comigo, porque a Bíblia vai garantir para nós hoje, no século 21, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda enxerga a gente, ele ainda nos resgata, ainda nos coloca de pé. Aplique hoje esse princípio na sua vida. Ainda que eu esteja rodeado de gente excelente, eu tenho um Deus que ouve a minha voz. Eu acho que é por isso que eu me encanto com a igreja, pastor. Eu sou fascinado por isso na igreja. Se tem um lugar que eu acho tremendo na igreja, é a hora do louvor. Porque se fosse por nós, só cantava profissional. Você já parou para pensar que Deus está aqui ouvindo o canto dos desafinados? No peito dos desafinados também nasce a adoração. Tenta imaginar isso. Porque o desafinado não tem ouvido musical, então ele não está sabendo que está errado. Ele canta bem alto, ele não quer nem saber. Só que Deus ouve. Sabe por quê? Porque o desafinado canta sabendo que está errado e canta para Deus, não quer nem saber. Porque ele sabe que o amor é o combustível da adoração. Quem é desafinado e sabe que é,
abre mão de competição, porque ele sabe que nunca vai ganhar. Então ele já vem cantar na humildade. É por isso que Deus não procura adoração. Adoração ele tem no céu, a dos serafins, e ninguém canta melhor que um serafim. Então o que Deus procura aqui hoje é um adorador. Se Deus te achar como um adorador, sabe o que ele faz? Ele pega um pouco da adoração dele e dá para você. Aí você, grato a ele, só devolve. É Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o fluxo da adoração. A adoração acontece assim. Tem um quarto princípio que eu queria aplicar à sua vida à luz de Jabes hoje. Guarde isso no seu coração. Que todos os meus sonhos passem antes pelas mãos de Deus. Você pode repetir isso? Que todos os meus sonhos passem antes pelas mãos de Deus. Coloca isso aqui no seu coração. Porque nós vivemos numa era de sonhos perigosos. Tem gente sonhando onde Deus não entra. Sonhando em lugares perigosos. E o sonho de Jabes era extremamente perigoso. Quando ele orou, ele disse assim, ó, que o Senhor alargue os meus territórios. Só que quando você vai na história bíblica estudar que territórios eram esses, ele estava entrando na área de Canaã. E Canaã eram os deuses, a idolatria e a sexualidade desvairada. Então Jabes chega para Deus e diz que o Senhor amplie o meu território. E Deus fez isso. Ouviu uma oração perigosa, porém, é um homem da Bíblia que Deus fez aliança com ele, abençoou, mas não mudou o nome. É raro esse caso. Sabe por quê? Porque o que ele pediu era perigoso demais. Então ele agora entrou num território ampliado, o sonho renovado, mas toda vez que olha no espelho, lembra que ainda é dor. Porque não adianta nada você vencer e no processo se perder. Deus prefere machucar você do que te perder. Enquanto você tiver uma dor, vai precisar de consolo. Ainda bem que Jesus é o Consolador. Mandou o Consolador, melhor ainda. Olha que tremendo. Jabes orou assim, ó. Se me abençoares, ou quando me abençoares, ou me abençoe. São várias as variações. Ele projeta os sonhos dele dentro de uma condição. A oração dele começa com uma condição. Se o Senhor estiver comigo, e o Senhor ampliar os meus horizontes, se a tua mão for comigo e me livrares do mal. Olha que coisa tremenda, é condicional. Eu quero, Senhor, mas eu quero com o Senhor. Eu quero vitória, mas eu quero com o Senhor. Eu quero a bênção na minha família, mas com o Senhor. Eu quero ter sucesso financeiro, mas com o Senhor. Eu quero que a minha empresa prospere, mas com o Senhor. Eu quero que meu casamento seja uma bênção, com o Senhor. Eu não quero nada sem o Senhor, porque eu não quero um palácio sem a tua presença. E ainda que seja na favela, mas que a tua graça esteja lá, porque se a tua graça estiver ali, eu estou livre. Interessante quando Deus já chama Moisés. Olha que coisa tremenda que Deus faz com Moisés. Deus chega para Moisés lá em Êxodo capítulo 4. Essa lição aplica aos líderes que estão aqui. Guardem isso. Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés começa a conversar com Deus e Moisés diz assim, Deus, em nome de quem eu vou? Tá bom, entendi o que o Senhor quer comigo. O Senhor quer que eu vá lá na casa, no palácio de Faraó, aquela coisa toda? Eu até vou, mas em nome de quem? Moisés tem um problema com a identidade, porque a gente esquece que quem dá o nome Moisés a ele é a filha de Faraó. O nome significa tirado das águas. Até hoje ninguém sabe qual foi o nome que a mãe dele pensou para ele. Há um conflito de identidade aí. Então ele chega para Deus e diz, ó Deus, em nome de quem eu vou? Eu quase vejo Deus sorrir e dizer, não sou eu que me defino para você. Então eu vou te dar uma coisa impronunciável para o resto da história. Irmãos, a frase que Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, é uma tradução pobre para nós. Não tem tradução, porque na língua hebraica não tem o tempo presente do verbo ser. Então se eu tivesse que traduzir esse eu sou o que sou, a gente não ia entender nada. Porque era mais ou menos assim, eu sou o que serei sendo, e quando eu for, eu sou. Dá para entender? Ou seja, Deus está antes do começo e depois do fim. É Deus dizendo para Moisés, Moisés, se eu falar, você não vai entender. Então só fala que eu sou. Melhor ainda, olha o que Deus fala para Moisés. Moisés fala assim, Deus, esse negócio não vai dar certo. Esse povo não vai me ouvir, vai ser complicado. Aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Os líderes daqui, olhem para mim. O que você tem na mão? Aí Moisés fala, eu tenho uma vara. Deus diz, joga no chão. Ele joga no chão, ela vira uma serpente. A Bíblia diz que Moisés fugia dela. Aí Deus vai lá e fala, Moisés, pega. Imagina. Ele vai lá, todo sem graça, pega, ela vira de novo uma vara na mão dele. Você já imaginou Moisés entrando na sala dos sábios do Egito, e eles fazendo isso, porque a Bíblia diz que eles fizeram, e ele com medo, correndo daquilo? Agora ele já estava pronto. Olha o que Deus estava ensinando para Moisés. Moisés, agora você vai trabalhar comigo, mas conheça o que tem na sua mão. Porque quando você conhece o que tem na sua mão, não corre o risco de se apaixonar pelo que está na mão de ninguém.
Você não vai ter medo do que está na mão de ninguém. Então trabalha comigo, Moisés. Porque se eu estiver com você, você entra. Se eu estiver com você, você desestabiliza o Egito. Se eu estiver com você, você rompe os deuses. Se eu estiver com você, a sua vitória é completa. Olha o que Deus está dizendo para ele. Eu não vou fazer esse milagre sozinho. Não vou fazer por você. Mas eu não vou deixar você fazer sozinho. A gente vai fazer juntos. Nunca tenha sonhos para os quais Deus não caiba. Escuta isso daqui, ó. Não tente ser grande sem Deus. Não tente vencer sem Deus. Não tente alcançar as estrelas se você não tiver o auxílio daquele que fez o sol. Você pode sonhar, precisa sonhar, mas sonhe para Deus. Você precisa vencer, mas vença para a glória de Deus. E quando você age assim, na glória de Deus, todo o restante vira um lugar onde Deus está trabalhando em nós. Isso significa que você consegue vencer sem ficar enjoado com quem perdeu. Você já viu gente que vence e começa a virar uma máquina geradora de culpas? Você tem que fazer que nem eu, irmão. Você não venceu ainda porque você não ora que nem eu. E aí a gente vira o modelo do outro. Só que o único modelo aqui é Cristo. Ninguém é modelo de ninguém. É por isso que eu posso passar a mais extraordinária experiência. Ela não é doutrina, porque doutrina é só na palavra. Ela no máximo te ajuda a permanecer. Por isso é tão perigoso gente viciada em profeta. Tem gente que tem caderninho de profeta, de A a Z, do irmão Antônio e irmã Zumira. Todo dia ele vai num culto diferente, é culto na laje, é vigília não sei aonde, nos anéis intergalácticos. Não para nunca. Uma irmã chegou para mim na minha igreja, foi até engraçado. Na minha igreja a irmã chegou, puxou assim pelo blazer, falou para mim, pastor, Deus não fala comigo. Falei, lê a Bíblia. Não, pastor, estou falando sério, Deus não fala comigo em voz alta. Eu falei, lê a Bíblia em voz alta, sai andando lendo o texto. Deus fala, irmão. Ele já falou conosco, Ele falou através da sua palavra. Quer comer Bíblia? Anda na palavra. Quando você faz isso, Deus se revela. É na palavra que Ele se revela. Deixa eu dizer uma coisa muito séria aos irmãos. Uma filósofa muito inteligente, chamada Simone Weil, escreveu uma frase tremenda. Ela disse que o inferno é o paraíso por engano. Sabe o que significa isso? É quando você acha que venceu, mas se tornou uma tragédia para todo mundo. Quanta gente perde a vida quando está na construção do sonho. Quanta gente alcança fama, poder e sucesso, mas perde a alma no processo. Quanta gente possui uma conta milionária e uma vida miserável. Quanta gente tem tudo aos seus pés, mas não tem nada no coração. O que adianta você ter uma mesa extraordinária na sua casa com 415 cadeiras e almoçar sozinho todos os dias? O que adianta você ter um colchão que é capaz de fazer cócegas na alma se você não tem sono? O que adianta você ganhar R$1 milhão por segundo se você não consegue ser feliz com nada? O que adianta você ter rios de dinheiro e o médico olhar nos seus olhos e dizer que o câncer atingiu o pâncreas? O que adianta ser linda? A mulher que todo mundo olha, mas quando você olha no espelho se acha um monstro. O problema da beleza é que ela é escrava do olhar dos outros. Sabia disso? É por isso que feio é feliz. Não precisa do olhar. É interessante isso. A beleza é um estado de escravização do olhar do outro. A pessoa mais triste da igreja é um bonito que ninguém diz que é. Sabia? O bonito precisa do outro. Por isso existe a indústria da moda. Ou você acha que 90% das mulheres do mundo cabem naqueles manequins de cabide? Aquilo é para humilhar. Deixa eu dizer uma coisa fantástica, tomara que vocês entendam. Como eu estou em casa aqui, hoje eu estou mais solto. Estou jogando os negócios mais profundos. Mas olha, não pira não, olha para mim. Não existe lugar nenhum na Bíblia que diga que o diabo é feio. Isso é uma construção teológica lá pelos idos da Idade Média, numa contra-reforma, tentando pintar Lutero como um monstro. O diabo, quando é pintado na Bíblia, é extraordinariamente belo, entre pedras afogueadas, fantástico, querubim, magistral. Quando ele é jogado do céu à terra, a sua condenação é exatamente essa: permanecer o resto de sua eternidade, ou quase morte, vivo, belo, porém sem ninguém. É por isso que Satanás odeia a beleza, ele nunca fará nada bonito, ele estraga tudo que toca, porque ele tenta gerar equilíbrio para a própria beleza. Tudo que ele fizer vai ser ruim, tudo que ele tocar vai estragar, porque ele é o belo, terrível, imensamente só.
Aí vem Isaías e avisa assim, 700 anos antes de Jesus, quando a gente olhava para ele, não via beleza nenhuma para que o desejássemos, só que tudo que ele toca fica belo, porque ele vem na direção contrária do inferno. Jesus toca, transforma, projeta, exalta, cura, levanta, mesmo que seja estranho para mim, é belo o que ele está fazendo no processo. Não perca a chance de ter uma das mais tremendas experiências da vida, que é você sonhar tendo a graça de Deus como base. Que você sonhe muito, mas nunca perca a graça de Deus como a base dos seus sonhos. Que você se levante hoje como alguém que vai sonhar e ganhar o mundo, mas para a honra e a glória de Jesus, para todo mundo saber que mesmo que essas coisas saiam da sua vida, você vai permanecer de pé. Eu tenho mais um princípio para a nossa vida aqui hoje, à luz de Jabes. E esse princípio para mim engloba tudo. Eu tenho um Deus vivo. Esse é o princípio da vida de Jabes. Eu tenho um Deus vivo. Cercado por mitologias e ideologias de outros deuses, ele ora ao Deus de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um Deus que é vivo. Eu tenho para quem orar. O que Jabes fez na rua, Jesus fez na cruz. Lá na cruz, quando Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está gritando que está abandonado, que está sozinho, que Deus virou as costas e foi embora. Ele está citando um salmo, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? O que é que Jesus está dizendo? Existe um Deus que no pior dia da sua vida você pode clamar. Ele é o Deus dos abandonados, dos frustrados, dos quebrados, daqueles que a hegemonia do mal pegou. Para esse Deus você pode clamar. Ele te recebe, Ele te ouve, Ele te aceita, Ele te abraça, Ele muda a sua vida. Ele vai estar no túmulo te levantando de novo. Esse é o Deus que a gente crê. Você crê num Deus vivo aqui essa noite? O seu Deus está vivo e nenhum tipo de morte pode atingi-lo. Nem a morte espiritual, nem a morte física, nem cósmica, nem sociológica. Nenhuma morte pode atingir esse Deus. Ele é vivo eternamente. E é por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O texto bíblico que nós lemos termina com uma frase magistral. Olha que frase. E Deus atendeu ao seu pedido. Que coisa tremenda. Deus atendeu ao pedido. Acabei de falar para vocês, tudo que Satanás toca, ele transforma em ruim. Lembra disso? Quando você vê o gadareno perto de Jesus, você tem uma cena profundamente religiosa. Parece um culto. Os demônios vêm até Jesus, prostram-se diante dele. E o texto bíblico diz que eles rogaram ao Deus do céu. Imagina, os demônios de joelhos, olhando para Jesus e rogando. Pedimos-te em nome de Deus, que nos deixe ir para aqueles porcos. Sabe o que a Bíblia diz? E Jesus atendeu o seu pedido. O sonho de todo crente. Só que acontecendo com demônios. Qual é o resultado final dessa oração? A morte de 2.000 porcos. Porque ainda que religiosamente, tudo que o diabo faz gera morte. Só que Deus gera vida em tudo que toca e em tudo que faz. O diabo se esconde no simulacro da religião, na falsidade do culto. Só que Deus revela as verdades do culto. É por isso que ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se não liberta, não é a verdade. Agora, se libertou, é a verdade, porque a verdade revela a Deus. Olha que tremendo, o cronista que escreveu isso aqui, fez questão de registrar que a oração de Jabes foi respondida, que o pedido foi atendido, que o Deus dele estava vivo. É isso que o texto está dizendo. O cronista está dizendo assim, Jabes orou ao Deus de Israel, pediu e ele atendeu, ou seja, só atende quem está vivo. Ele está dizendo assim, todas as outras mitologias podem contar histórias e experiências, mas nenhum vai poder dizer que teve uma oração respondida pelo seu Deus na hora. Mas Jabes pode, porque o Deus dele é vivo, e um Deus vivo atende orações. É um Deus vivo. Ou seja, o nosso Deus, olha que tremendo, Jabes orou ao Deus de Israel, de tantas histórias, de tantos patriarcas, de tantos profetas, um Deus de tantos milagres, de tantas referências. Foi a esse Deus que Jabes se apegou, um Deus que deixa marcas na história. Isso significa que hoje, que não interessa a situação que o país está, ainda está no controle da mão do Deus vivo. Ele ainda controla a história da nossa vida, e é diante dele que a gente se curva essa noite aqui, para adorá-lo pelo que ele é, porque a história da nossa vida está sendo escrita por ele. Você está aqui hoje como um livro aberto, e Deus está escrevendo a história da sua vida. Nosso Deus não é uma abstração filosófica, Ele não é um problema teológico, uma questão religiosa. Ele é Pai de amor, é o supremo Senhor da vida. Aliás, a vitória de Jabes e a nossa tem essa característica, uma relação profunda com um Deus vivo. Escuta o que eu vou te dizer aqui, se o Deus que você segue não é vivo, seu cristianismo é cansado. Aí você vem para a igreja arrastando um bonde.
Você já cumprimentou uns irmãos na igreja que tem a sensação de que Jesus já morreu faz muito tempo e não ressurgiu? Já teve num culto de ceia que a sensação que a gente tem é que sugamos todo o sangue de Jesus? Ele amarelou de pálido que ficou? Já viu os irmãos que às vezes vão cantar uns hinos na igreja? A letra do hino diz, o Senhor é vitorioso, mas você olha na cara do irmão, jura que ele perdeu? Não tem dia que a gente está ruim, não estou dizendo que é errado, é que tem dia que não vai, não tem jeito. E uma coisa que me incomoda em algumas igrejas é que em algumas igrejas eu tenho a sensação de que é proibido ser triste. A gente é obrigado a ser feliz, ainda que fabrique um sorriso e ponha na cara, não é estranho? Já viu aqueles irmãos que falam, não pode ser assim não, vaso, dá glória, repreende, protesta. Irmão, tem dia que eu não quero ser vaso. Tem dia que eu estou na lógica de Davi, eu sou um vaso quebrado. Tem dia que você não é uma parede profunda que dá firmeza. Tem dia que você só vê rachaduras. Só que lembre-se, é pela fissura que a luz passa. Vai ter dia que Deus racha você no meio para poder entrar. Tem dia que a gente fecha um muro em torno da gente e chama isso de igreja. Tem crente realmente que ele acha que existe uso capião na fé. Ele está há 30 anos aqui, ele vai herdar o céu. Não vai. Não tem a ver com essa lógica. É relacionamento. É estar perto do Deus da graça. Eu vou mostrar uma coisa aos irmãos, que é das coisas que eu só posso falar em algumas igrejas, dentre elas esta. Deus chega para Jó no capítulo 37 e 38 e faz algumas perguntas. Eu já falei disso aqui. As perguntas que Deus faz para Jó é tipo assim, a chuva tem pai? De que ventre procede o gelo? Quem escreveu o itinerário das águias no céu? Onde nasce a luz? Onde você estava quando eu fiz a terra? Quem colocou limites no mar? Aí eu estava lendo esses dias um teólogo francês que eu gosto muito, e ele disse uma coisa que me alegrou tanto, eu tive que mostrar para minha esposa. Olha que coisa fantástica. Ele disse assim, ó, todas as vezes que eu vejo essas perguntas de Deus para Jó, eu lembro da minha neta de 5 anos de idade, que chegou para mim um dia e disse, vovô, para onde vai à noite? E ele falou que parou e pensou, que coisa fantástica. Deus se apresentou para Jó, o Deus do universo, no pior momento de Jó, e se apresentou como uma criança, capaz de fazer as perguntas metafísicas mais profundas, para as quais ninguém responde nada. Ou seja, Deus aparece como uma criança que fala muito, não explica nada e encanta tudo. Ele é o Senhor da vida, porque quando Ele chega, não há explicação, só há o mergulho no mistério. Você mergulha para receber, mergulha para abraçar, para viver. Você tem um Deus vivo. Você serve a um Deus com uma relação profunda. Ou seja, o nosso Deus é muito mais do que um amuleto, do que um adesivo no carro, do que um adereço, do que uma corrente na rede social. Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é único. Como é bom a gente saber que Jesus está conosco todos os dias. Ou seja, com toda a sua alma que hoje você pode dizer, eu tenho um Deus vivo. Eu queria que você saísse daqui hoje com seu coração convertido a essa palavra. Que esses princípios fiquem na sua vida. Através de você, Deus vai mudar a história da sua família. Mesmo que você esteja cercado de gente, Deus te ouve. Sonhe, mas sonhe para Deus. Que você passe a sua vida inteira tendo Deus como base. E acima de qualquer coisa, coloca no seu coração, para o resto da sua vida, você está servindo a um Deus vivo. Ao Deus que é vivo acima de todas as coisas. Você está servindo ao Deus que é vivo para sempre, eficazmente vivo. Eu recebi no WhatsApp esses dias um vídeo de um amigo que é radialista lá em Santa Catarina, e ele conta umas histórias no rádio, é um cara com uma voz maravilhosa. Ele mandou uma coisa para mim, falou, pastor, coloquei isso aqui na rádio, o que você acha? Aquilo foi tremendo, olha que lindo. Ele conta da história de um pastor. Um dia estava viajando com a sua esposa lá nos Estados Unidos. O pastor, a esposa e os 2 filhos no carro. E o pastor está vindo viajando no carro e é assaltado, sequestrado por uma pergunta. Daquelas que arrancam a paz da gente. E começa a pergunta, será que Deus sabe onde eu estou? Será que Deus sabe que eu estou vivo? Esse negócio é verdade. E ele está dirigindo e pensando, Deus sabe onde eu estou? Será que Deus sabe mesmo onde eu estou? De repente, ele é interrompido pelas crianças gritando, pai, pizza, vamos comer pizza e tal. E ele para o carro e fala para a esposa, toma, pega o dinheiro aqui, compra pizza para os meninos, eu preciso andar. Eu estou falando com Deus. Ela já entende, vai com os meninos para dentro da pizzaria, estão comendo pizza e ele andando e pensando, será que Deus sabe onde eu estou? De repente, um orelhão começa a tocar. Ele olha para um lado, para o outro, não tem ninguém. Vou ter que atender. No que ele atende, a pessoa lá, a telefonista diz assim, é o pastor fulano de tal? Ele diz que treme na base e diz, sou eu. E ele escuta a voz lá no fundo, passa para ele, deixa eu falar com ele.
A telefonista já passa e a pessoa diz: pastor, é o senhor? Eu não acredito. É o pastor fulano de tal. Falou o nome dele, é um nome em inglês, eu não lembro. Falou o nome dele, é o pastor fulano de tal. Ele disse: sou eu, mas minha senhora, eu estou a quilômetros de distância do meu gabinete. Como é que a senhora, que número é esse? Ela disse: olha, escute eu te dizer. Essa manhã, eu peguei todos os remédios que tinha na gaveta. Eu coloquei em cima da mesa e disse: eu vou beber tudo de uma vez. E hoje eu acabo com isso. Só que começaram a vir números na minha mente. Eu peguei uma caneta, comecei a anotar os números. Imediatamente entendi que era um telefone. Peguei e liguei. E o senhor atendeu. Não interessa, é o seu telefone. Porque eu queria falar com aquele pastor que fala na televisão. Não é o senhor? Sou. Então é o seu telefone. Ele começou a conversar com ela, orou por ela. Ela se converte a Cristo. Vira uma mulher extraordinária, ele volta para o carro correndo, a esposa e os filhos já estão entrando no carro, ele começa a chorar, ele dirige, volta para a estrada, e o resto do caminho ele vai dizendo: é verdade, Deus sabe onde eu estou, Ele sabe onde eu estou, Ele conhece a minha vida, Ele sabe onde eu moro, Ele sabe onde eu ando, Ele conhece os arredores de mim. Eu vim aqui hoje para dizer para você: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus conhece a sua vida, Deus sabe quanto você tem chorado sozinha na noite, no seu quarto. Deus conhece as coisas que você escreveu e ninguém sabe onde você guardou. Deus conhece você. Fica de pé, por favor.